Porque assim como Nicodemos, nos orgulhamos em dizer que temos vivido de maneira justa, que a nossa conduta moral é correta, e assim pensamos que não precisamos humilhar o coração diante de Deus como um pecador comum. Mas quando a luz que vem de Cristo brilha no nosso coração, passamos a ver como os nossos próprios, como somos impuros, discernimos nossos motivos egoístas, nossas inimizades contra Deus, e que temos manchado cada ato de nossa vida. Só então reconhecemos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos de imundícia. Só então reconhecemos que a nossa justiça é verdade, igual a trapos. Só então reconhecemos que a nossa justiça é, na verdade, igual a trapos sujos. E que somente o sangue de Jesus pode limpar de toda a impureza do pecado e renovar nosso coração a sua semelhança. Você quer ser renovado por Jesus nessa noite, nessa manhã, nessa tarde? Eu preciso. Quer ser lavado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro? Um simples raio da luz da glória de Deus, um lampejo da sua pureza de Cristo, penetra no coração, torna dolorosamente visível cada mancha impura e revela claramente a deformidade e os defeitos do caráter humano. Os desejos não santificados, a infidelidade do coração e a impureza dos lábios ficam evidentes. Os atos de deslealdade, desrespeito à lei de Deus são expostos. Sob a influência investigadora do Espírito Santo, o coração do pecador é atingido e fica aflito. O pecador se torna completamente perturbado e insatisfeito ao ver o puro e imaculado caráter de Cristo. Quando contempla a glória que cercava o mensageiro celestial que lhe foi enviado, o profeta Daniel ficou prostrado ao reconhecer a própria debilidade e imperfeição. Descrevendo o efeito daquela cena maravilhosa, ele disse: não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Daniel 10, versículo 8. O coração tocado dessa maneira passa a odiar seu egoísmo e amor próprio. A solução que resta é, por meio da justiça de Cristo, buscar a pureza do coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Paulo diz que quanto à justiça que é da lei, naquilo que dizia respeito aos seus atos exteriores, ele era irrepreensível. Filipenses 3, versículo 6. Mas quando discerniu o caráter espiritual da lei, ele reconheceu que era um pecador julgado pela letra da lei, conforme as pessoas aplicam à vida exterior. Ele se considerava sem pecado, mas ao olhar para as profundezas dos santos mandamentos e ver-se como Deus o via, prostrou-se humildemente e confessou sua culpa. Eu e vocês precisamos hoje prostrarmos diante de Deus humildemente, confessar nossa culpa e pedir poder para abandonar. Você tem desejo de fazer isso? Ele disse: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, versículo 9. Quando ele compreendeu a natureza espiritual da lei, o pecado apareceu em sua verdadeira dimensão e sua autoestima desapareceu. Aos pés de Jesus, nosso orgulho e inveja, tudo desaparece. Deus não considera igualmente grave todos os pecados. Presta atenção nisso. Deus não considera igualmente grave todos os pecados. Há diferentes graduações de culpa, tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens. Deus não considera igualmente grave todos os pecados. Há diferentes gradações de culpa, tanto aos olhos de Deus quanto aos humanos. No entanto, por mais insignificante que seja esta ou aquela transgressão possa parecer aos olhos humanos. Nenhum pecado é pequeno diante dos olhos de Deus. Vou repetir. Deus não considera igualmente graves todos os pecados. Há diferentes graduações de culpa, tanto aos olhos de Deus quanto aos humanos. No entanto, por mais insignificante que seja essa ou aquela transgressão, possa parecer aos olhos humanos. Nenhum pecado é pequeno aos olhos de Deus. Deus sabe quando você está sozinho com a namorada lá, fazendo alguma coisa que não deve, ou teu noivo sem ser casado, ou eu, olhando na internet, roubando, não devolvendo dízimo, oferta, pensando, cuidando da rua. O julgamento do ser humano é parcial e imperfeito, mas Deus vê todas as coisas como realmente são. Desprezamos o alcoólatra e dizemos-lhes que seu vício vai excluir do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. Mas esses pecados são especialmente ofensivos diante de Deus. Por mais
contrariam a beneficência de seu caráter, o amor desinteressado que compõe a própria atmosfera do universo, onde o pecado não entrou. Aquele que comete um pecado grave pode se sentir envergonhado e necessitado da graça de Cristo. Orgulhoso, porém, não sente essa necessidade, por isso fecha o coração para Cristo e as bênçãos infinitas que ele veio conhecer. Nós somos doutores em condenar a prostituta, em condenar o que bebe, o que fuma, o drogado, e orgulhoso, invejoso não é bem assim. Mas foi o orgulho, o egoísmo e o ciúme que excluiu Lucifer, que tornou Satanás do céu. Temos que cair aos pés de Jesus a cada dia, querido. O pobre publicano que orou, ó Deus, se propício a mim, pecador. Lucas 18, 3. Se considerava uma pessoa ímpia, e era assim que os outros também o viam, mas ele sentia sua necessidade, e com seu fardo de culpa e vergonha, aproximou-se de Deus, suplicando por sua misericórdia. Seu coração se abriu para que o Espírito de Deus ali o operasse, livrando do pecado, do poder do pecado. A oração soberba e cheia de justiça própria do fariseu demonstrou que o seu coração estava fechado para a influência do Espírito Santo. Por causa desse distanciamento de Deus, ele não podia perceber que sua impureza contrastava com a perfeição da natureza divina. Como não sentia necessidade, nada recebeu. Se você vê sua pecaminosidade, não espere se tornar melhor. Muitas pessoas pensam que são suficientemente boas para se aproximar de Cristo. Você acha que vai se tornar uma pessoa melhor pelos próprios esforços? Pode por acaso o tipo mudar a sua pele ou olopar das suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Somente em Deus ajuda, não esqueça isso. Não devemos esperar por persuasões mais contundentes, nem por melhores oportunidades, nem por um caráter mais santificado. Por nós mesmos nada podemos fazer. Devemos ir a Cristo do jeito que estamos. Você deve ir a Cristo nessa noite, lá dentro da prisão, lá no hospital, e eu também. Não nos enganemos, porém com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará até mesmo os que rejeitaram sua graça. O tremendo caráter do maligno, o tremendo caráter maligno do pecado somente pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, é porque não olhou para o Calvário. Foi por não haver outra maneira pela qual a humanidade pudesse ser salva, que Cristo tomou sobre si a culpa do desobediente e em seu lugar sofreu a morte. Pois sem sacrifício era impossível para o ser humano escapar do poder contaminador do pecado e ser restaurado à comunhão com os seres santos, como também era impossível que se tornasse participantes da vida espiritual. O amor, o sofrimento e a morte do Filho de Deus dão testemunho da terrível gravidade do pecado e declaram que não haverá escape do seu poder sem esperança de uma vida melhor a não ser por meio da entrega do coração a Cristo. Só por meio da entrega do coração a Cristo nós vamos escapar da morte eterna. O pecador impenitente às vezes tenta se justificar dizendo a respeito de profetas cristãos: sou tão bom quanto eles. Esses aí não são tão bondosos, nem mais corretos em seu modo de ver do que eu. Eles gostam dos prazeres, cedem às tentações erradas, tanto quanto eu. Desta maneira, o pecador faz das falhas dos outros uma desculpa para negligenciar seu dever. Mas os pecados e as falhas dos outros não servem como desculpa para pessoa alguma, pois o Senhor não nos deu um modelo humano imperfeito. O Imaculado Filho de Deus foi dado como exemplo, e os que se queixam de seu mau procedimento dos profetas cristãos são os mesmos que deveriam mostrar uma vida melhor e exemplos mais nobres. Se eles têm uma ideia tão clara sobre como significa ser um cristão, não seria ainda maior seu pecado? Eles sabem o que é certo, mas não querem pôr em prática. Cuidado ao ficar protelando. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza do coração por meio de Jesus. Olha só que texto, coisa linda. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza do coração por meio de Jesus. É nesse ponto que milhares têm errado, perderão para sempre. Se perderão para sempre. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade
certeza da vida, mas é um perigo terrível e não suficientemente compreendido, em adiar o adiantamento ao chamado do Espírito Santo, preferindo permanecer no pecado, pois é isso que acontece. Quando esse adiantamento ocorre, o pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda de vida eterna. Aquilo que não venceremos acabará por nos vencendo e causará nossa destruição. Olha que pensamento. O pecado, por menor que possa parecer, implicará risco de perda de vida eterna. Aquilo que não venceremos acabará por nos vencer e causará nossa destruição. Adão e Eva se convenceram de comer o fruto proibido era algo tão insignificante que não poderia causar as terríveis consequências declaradas por Deus. Mas essa desobediência desconsiderada era a transgressão da imutabilidade da santa lei de Deus e resultou em separar o homem de Deus, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre si todo tipo de sofrimento. Século após século, tem-se ouvido um contínuo lamento sobre a terra, e toda a criação geme e agoniza de dor por causa da desobediência do ser humano. O próprio céu sentiu os efeitos da rebelião contra Deus. O Calvário se tornou um monumento de incrível sacrifício necessário para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado uma coisa banal? Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre vós mesmo, endurecendo o coração, tornando a vontade depravada, entorpecida, entendimento e deixando cada vez mais sensível ao chamado do Espírito de Deus. Muitos estão calando uma consciência perturbada com o pensamento de que pode mudar sua maneira errada de ser quando quiserem. Pensam que pode brincar com o convite da misericórdia e continuar sendo impressionado por repetidas vezes, e que depois de terem desprezado o Espírito da graça, depois de terem se colocado ao lado de Satanás, ainda poderão mudar seu modo de agir em algum momento de terrível aflição. Mas não é assim tão fácil. A experiência e a educação de toda uma vida molda o caráter de tal maneira que poucos desejam receber a imagem de Jesus em sua mente. Até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho. Qualquer tolerância com o pecado fortalecerá a pessoa contra Deus. Aquele que persistir na infidelidade ou permanecer indiferente à verdade divina, colherá o que plantou. Em toda a Bíblia não há um alerta mais assustador contra a falta de sinceridade em relação aos pecados que as palavras de Salomão. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com a corda o seu pecado será detido. Provérbios 22, 22. Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas ele não faz isso contra a nossa vontade. Olha só que coisa linda, gente. Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas ele não faz isso contra a nossa vontade. Se por causa da transgressão persistente, a própria vontade ficar inteiramente inclinada para o mal e passarmos a não mais ter o desejo de ficar livres e a vontade de não aceitar sua graça, o que mais ele pode fazer? Destruiremos a nós mesmos pelas insistentes rejeição do seu amor? Eis agora o tempo chamado oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vou repetir. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Hoje, se ouvir sua voz, não endereçais o vosso coração. Hebreus 3, 7, 8. Hoje, se ouvir sua voz, não endereçais agora o vosso coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O coração humano, com suas emoções de alegria e tristeza, sempre conflitante. O coração vulnerável, sem rumo, onde reside tanta impureza e tantos enganos. 1 Samuel 16, 7. Ele conhece suas razões, intenções e propostas. Vá até ele com seu coração manchado do jeito que se encontra agora. Como o salmista, abra o compartimento do coração para o olho que tudo vê e diga: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prove os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau em mim, guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Muitos adotam a religião intelectual, com aparência de piedade, mas o seu coração não está purificado.
Seja esta a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim espírito inabalável. Salmos 51:10. Trate a si mesmo com sinceridade. Seja tão sincero e tão persistente quanto você seria se sua vida estivesse em perigo. Esta é uma questão com implicações eternas que será resolvido entre Deus e você. Uma frágil esperança pode arruinar a vida. Estuda a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus com oração. Estude a palavra de Deus com oração. Estude a palavra de Deus com oração. Ao mostrar a lei de Deus e a vida de Cristo, essa palavra apresentará os grandes princípios da santidade, sem os quais ninguém verá o Deus. Hebreus 12:14. Ele convencerá do mundo e revelará clareza ao caminho da salvação. Escute-o como sendo a voz de Deus falando no seu coração. Ao ver a gravidade do pecado, ao perceber como você realmente é, não fique desesperado. Foi para salvar os pecadores que Cristo veio. Não temos que reconciliar Deus conosco, mas que amor maravilhoso! Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, versículo 19. Através de seu terno amor, Ele está procurando conquistar o coração dos seus filhos desviados. Nenhum pai deste mundo é tão paciente com as falhas e os erros de seus filhos como Deus é com aqueles que Ele quer salvar. Olha só que coisa linda. Nenhum pai deste mundo é tão paciente com as falhas e os erros de seus filhos como Deus é com aqueles a quem quer salvar. Ninguém insiste tanto amorosamente como transgressor. Lábios humanos jamais pronunciarão palavras tão carinhosas com o pedido com aquele que pronunciou. Todas as suas promessas e as demonstrações são manifestas de um amor indescritível. Quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale seus méritos. Reconheça o seu pecado, mas diga para o inimigo: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E você pode ser salvo por ser incomparável amor. 1 Timóteo 1, versículo 15. Jesus fez uma pergunta sobre 2 devedores para Simão. Um deles devia uma pequena quantia de dinheiro, Senhor, e o outro uma soma elevada. O Senhor perdoou a dívida dos dois, e Cristo perguntou a Simão: qual dos 2 devedores amou mais o Senhor? Simão respondeu: aquele que mais perdoou. Lucas 7:43. Somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que Ele apresente diante do Pai em nosso lugar. Aquele a quem Ele mais perdoou, o amarão mais e ficarão mais próximo do seu trono, para louvá-lo por seu grande amor e infinito sacrifício. Só então poderemos compreender totalmente o amor de Deus e a iniquidade do pecado. Quando virmos o compartimento da corda que foi lançada até nós, quando compreendemos algo do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, o coração se encherá de ternura e contrição. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Querido e bondoso Deus, abençoa aqueles queridos que vão ver essa mensagem agora, em nome de Jesus. Amém. Que você possa escrever, nesse momento escreva, por favor, escreve aí isso. Estou dando tempinho para você, escreveu aí, escreve, para receber as mensagens. Compartilha também, compartilha e dá um like. Um abraço, amo muito vocês como meus irmãos em Cristo. Ore por mim, ore por vocês. Abração, firme com Jesus, valeu!